Olá, meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de redação para concursos públicos com o professor Dimas Rodrigues, Dimas Predador. E a partir desse momento, nós vamos agora estabelecer um contrato vitalício, certo, meus amores? Por quê, professor? Porque a partir desse momento você se compromete comigo e se compromete também com você mesmo a trabalhar essa disciplina tão linda, tão maravilhosa. Tá bom, meus amores? Essa disciplina que faz com que você cresça, com que você evolua intelectualmente, pessoalmente, para trabalhar, né, turma, nessa perspectiva de concursos públicos, tá bom? Então, a partir desse momento, a gente estabelece esse contrato. Você vai assiná-lo e já vai sabendo, certo, turma, que dissertar não vai mais ser uma pedra no seu sapato, ok? Sabendo disso, professor, nós não podemos perder tempo. Eu quero mesmo, né, turma, essa parte prática e vamos embora logo partir para a dissertação. Eu tenho aqui um texto, já quero que o senhor faça uma correção. Vai dar certo, nós vamos fazer ainda essa correção, certo, turma, via plataforma. No entanto, nós precisamos primeiro construir esse conhecimento. Por quê, meu benzinho? Deixa eu te mostrar bem aqui uma coisinha. Vamos lá, ó. Tá aí, certo? Deus te fez para ser o quê? Feliz, certo, meus amores? Nunca esqueça disso. Essa é uma frase que me acompanha, certo, meus amores, há muito tempo. Opa, vamos lá. Essa é uma frase que me acompanha há muito tempo, certo, turma? Por quê, professor? Porque nós estamos, né, digamos assim, presentes numa realidade que a todo momento só é pancada em cima da gente. Eu sei que você, né, neste momento, que seja manhã, seja tarde, seja noite, seja madrugada, né, você deve estar aí cansado, já olhando para você mesmo, dizendo assim, poxa, será que eu vou conseguir? Né? Bom, se você já chegou até aqui, você já deu o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Não é? Para quê? Para uma vida em abundância. E eu sempre acredito no potencial dos meus alunos, viu? Então, antes de mais nada, coloca as tuas preces, coloca, né, turma, a tua vida nas mãos de Deus. Estará nas melhores mãos, certo? Então, Deus nos fez para sermos o quê? Felizes, viu? Agora sim, colocou, né, turma, tudo nas mãos de Deus. Vamos agora, né, estabelecer, né, turma, o nosso contrato. Para tal, vou fazer minha parte por aqui e eu quero que você faça a sua também por aí, ok? Então, mãos à obra, certo? Professor Dimas, me diga uma coisa, não é? Eu tenho que buscar, primeiramente, entender, certo? Uma coisinha, certo, meus amores? Entenda logo o que nós chamamos de quê? De importância da redação, certo? Para quem? Para os concursos públicos, viu, meus amores? Quando a gente fala de entender, né, a importância da redação de uma vez por todas, nós precisamos, né, turma, entender que não é só chegar lá na sua prova de concurso público e fazer a sua redação. Ah, o cara vai me dar um tema, eu tenho que dissertar, vai ser facinho. Quem sabe, não é? O tema, né, turma, nem sempre é como nós pensamos. Você sabe muito bem disso, não é a primeira redação que você vai fazer na sua vida. Então, nós temos que buscar esse entendimento, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo. Para que serve essa redação? Em primeiro lugar, para fazer o quê? Testar seus conhecimentos em atualidades. O tema da redação costuma demonstrar sua relevância para quem? Para a sociedade nos meses em que antecedem a aplicação da prova. O que quer dizer isso? Você sabe que você tem a disciplina de atualidades, não é? Então, a disciplina de atualidades vem trabalhando aquilo que acontece de importante nos últimos anos, mas principalmente nos últimos meses. Então, o tema de redação vai bater em cima disso. Se você vai fazer um concurso público para a área da segurança pública, pode prestar atenção que o tema de redação vai bater em cima daquilo que foi problema. Contingente de policial, certo, turma? Nós vamos analisar logo mais, um pouquinho à frente, um tema de redação extremamente importante para a nossa sociedade. Você sabe qual é? Daqui a pouco eu te digo, tá bom? Vamos lá. Então, procure fazer o quê? Prestar atenção
atenção, certo? Nos noticiários e nas discussões. Essas discussões são extremamente importantes. Não é a discussão de bar, pelo amor de Deus. É a discussão que você tem com o seu colega dentro de uma sala de aula. É a discussão que você tem com um familiar seu sobre mobilidade urbana, por exemplo. Né? Ele está passando por esse perrengue de, né, sei lá, pegar um ônibus, não tem ônibus, ou quando tem de péssima qualidade. Você está falando de saneamento básico, certo? Então, essas discussões, sejam elas, né, presenciais ou virtuais, são extremamente importantes para que você entenda, não é, o tema da redação como um todo. Em segundo lugar, essa prova de redação, ela vai avaliar o quê? A sua chamada capacidade de argumentação, certo? Coloque logo uma coisa na sua cabecinha, viu, meus amores? Dissertar significa falar sobre. Argumentar significa convencer. Então, um texto dissertativo argumentativo é aquele tipo de texto que vai buscar falar sobre algo, mas no intuito de convencer o avaliador sobre aquilo que eu penso, eu, enquanto, né, o produtor de texto, é a mais pura verdade dos fatos, certo? Então, esse é o princípio que norteia o chamado texto dissertativo argumentativo, ok? Então, voltando para cá, meus amores, tá lá. A redação serve para avaliar, não é, galera, o quê? Capacidades, certo? Que não ficam óbvias em questões de múltipla escolha, como a maturidade para defender ideias. Eu adoro essa palavrinha aqui, maturidade, né? Defender ideias em uma estrutura que seja o quê? Consistente, certo? E quando nós falamos em uma estrutura consistente, nós estamos falando do que, Dimas, basicamente? Da estrutura do texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas também da tua argumentação. A tua argumentação também tem que ser consistente, certo? Para quem já foi meu aluno, está aí do outro ladinho, né, assistindo ao nosso curso, né? O que acontece? Em sala de aula eu gosto de perguntar, olha, você gosta de sorvete? A criatura vem, né, e diz, claro, professor, gosto. Pronto, você acabou de elaborar sua tese, que é aquilo que você pensa sobre o tema. Agora você tem que sustentar a sua tese por meio de argumentos. E aí, meus amores, esses argumentos é que devem ser consistentes, ok? Durante o nosso curso eu falarei de alguns argumentos que vocês podem utilizar dentro da redação, tá bom? Dimas, e se eu disser que gosto de sorvete porque ele é doce? Bom, você na verdade está me dando uma característica do sorvete, tá bom? Não esqueça disso. Então, se eu olho para você e digo, qual foi o sorvete de sal que você já tomou? Você deve estar sorrindo agora e ter dito assim, professor, realmente esse argumento que eu utilizei não foi bom, não é? Então, gosto de sorvete porque ele é frio, professor, ele é geladinho, certo, meu bem? Então, qual foi o sorvete quente que você já tomou? Você está pensando nas características do sorvete, certo, meus amores? Então, aprendam a argumentar, tá bom? Em defesa do seu ponto de vista, ok? Vamos lá, voltando aqui para o nosso material, viu? Portanto, quem encara a redação, certo, turma, como a parte mais difícil de qualquer processo seletivo, precisa se preparar ao máximo. Muita leitura, muita interpretação de textos, certo? Muitas conversas, assistam aos principais noticiários, acessem, né, os principais portais, G1, R7, né, o UOL, dentre outros que você gosta de acessar, certo? Se possível, entre em grupos que divulgam, né, revistas, que divulgam jornais, e aí você fica antenado. Não estou aqui dizendo que você tem que gostar, certo, de alguma coisa. Estou aqui dizendo que você precisa, né, estar o quê? Atualizado. Belezinha? Show? Então vamos lá. É preciso se manter o quê? Informado sempre. Debater, turma, com outras pessoas e tentar escrever sobre assuntos recentes. Você que está aí com o nosso material, dando uma olhadinha para ele, está vendo que eu grifei a palavrinha aqui, tentar. Certo, meus amores? É impossível, tá bom? Você
tentar fazer alguma coisa. Na verdade, ou você faz ou você não faz. Tem aluno que olha para mim e diz assim, Dimas, eu tentei fazer redação, mas só saíram ali 3 linhas do parágrafo de introdução. O que eu digo? Olha, assuma que você não fez a redação. Você não tentou fazer. Na verdade, você foi fazer, mas não conseguiu. Certo, meninos? Então, muito cuidado com essa palavrinha tentar. Ou você faz, ou você não faz. Se você não conseguiu escrever sobre algum assunto recente, é porque você ainda não desenvolveu ou uma técnica de produção de textos, tá bom? Opa! Ou uma técnica de produção de texto que seja excelente para que você realmente consiga absorver o tema de redação, já buscar, né, turma, saber o que fazer na introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Evoluir um repertório sociocultural. Se você ainda não fez isso, não tem como sair aquela redação nota máxima. E tenham cuidado, as bancas examinadoras, elas estabelecem um limite mínimo de pontuação, certo? Algumas trabalham na perspectiva de 60%, certo? O total de pontos. Outras trabalham, né, na perspectiva de 70% do total de pontos. Vamos imaginar que você vai fazer uma redação de uma banca, né, turma, que a redação vale 100 pontos. Se ela exigir no mínimo 70%, ou seja, você tem que fazer 70 pontos. Se fizer 69 pontos, você já estará eliminado, ok? Então, muito cuidado, muita cautela com o que você vai fazer, beleza? Então, escreva sobre assuntos diversos, viu? Vamos lá, voltando para o nosso materialzinho, está na hora, né, turma, do seguinte. Como sabemos, um tema de redação sempre é, opa, olha aí, turma, um problema social, certo? Opa, professor, agora eu gostei, cara, né? Quais são esses problemas sociais, professor, que nós podemos listar? Você pode começar pelos clássicos: saúde, educação, lazer, esporte, moradia, transporte público, natureza, certo? Então, você já tem aí os hiperônimos, beleza? Dentro de cada hiperônimo, você vai ter lá o tema de redação. O combate ao analfabetismo na sociedade brasileira. Opa, Dimas, educação, certo? A dignidade, né, turma, da pessoa humana, certo? Que vai versar sobre trabalho, por exemplo. Aí você tem, né, turma, a dificuldade de acesso à saúde pública no Brasil. Opa, Dimas, saúde. Então tem trabalho, tem saúde, tem educação, certo, turma? Então, muito cuidado com esses temas chamados de temas tradicionais. São temas que, quando caem, muita gente consegue dissertar facilmente. Quando o tema é fácil, tenham cuidado, certo? Ele quase que nivela aí todo mundo. Quando o tema, na teoria, ele é difícil, aí sim entra o nosso diferencial. Você vai ter, né, turma, que, digamos assim, colocar em prática tudo aquilo que nós vamos ver no nosso curso, beleza? Então, voltando para cá, tá aí. Como sabemos, um tema de redação sempre é um problema social. Por isso, em sua abordagem, foque, turma, em destacar os chamados aspectos negativos relacionados ao tema, né, em questão, e não os chamados positivos. Por quê? Porque eu tenho que falar do problema, certo? Eu tenho que falar do problema. E o problema que acontece é aquela ideia, né, turma, negativa. Certo, meus amores? Então fica aí a dica para vocês, viu? Vamos lá, voltando para o nosso material. Aqui eu deixo logo bem destacado para vocês o seguinte: cuidado com a chamada frase temática. Cuidado com a chamada frase temática, que é o próprio tema de redação. Por quê? Muitas vezes, né, turma, apesar de ser um problema social, na frase temática, nem sempre ela aparecerá, digamos assim, o problema em si. O que eu quero, né, turma, que o meu, digamos assim, concursando disserte? Se eu fosse elaborar aqui um tema de redação, eu vou deixar claro o problema ou vou deixar com que o próprio concursando problematize? É muito mais fácil, não é, para mim, enquanto, né, um produtor do tema de redação, fazer com que você que está aí do outro lado problematize, certo? Então, você tem que estar preparado para isso, ok? Vamos lá.
Apesar de o tema ser, né, turma, sempre um problema social, nem sempre a frase temática aparecerá como um, certo? Ou seja, vai aparecer como um problema. E aqui eu já cito logo 2 temas para vocês, certo? Tema 1, o desemprego em questão no Brasil, e o tema 2, a questão da alfabetização na sociedade brasileira. Sabendo disso, viu? Entra agora aí a nossa primeira perguntinha para vocês. Qual dos 2 temas, desemprego em questão no Brasil, alfabetização na sociedade brasileira, não é, turma? É um tema que você acha que já apareceu o problema a ser trabalhado? No 1 ou no 2? Pronto, já deu tua resposta? Legalzinho. Então, para frente, como é que vai funcionar, professor, né? Essa questãozinha aqui, pá! Note que a frase temática, né, turma, 1, evidencia um problema, já que o próprio desemprego é um quadro o quê? Negativo. Então, se você já pega, certo, turma, um tema como esse, você já sabe, apareceu lá desemprego, nossa, cara, desemprego é negativo dentro da nossa sociedade. Então, o tema fica muito mais fácil de você dissertar, tá bom? Olha o 2 agora. A frase temática 2, certo? Porém, apresenta-se de forma natural, de modo que não se faz evidente o problema social a ser analisado. Afinal, meus amores, alfabetização não é algo negativo, mas sim o quê? Essencial, certo? Ah, professor, agora eu me toquei. No primeiro ele falou do quê? Do desemprego. Desemprego já é um quadro negativo, não é? Então já vou observar o porquê desse desemprego dentro da nossa sociedade, quais são as consequências disso para a própria sociedade. Fica muito mais fácil de você dissertar. Mas se você pega a frase temática 2, que só tem a questão da alfabetização, você diz assim, nossa, cara, um país para ser desenvolvido, no mínimo, do mínimo, as pessoas precisam do quê? Da alfabetização. Certo, meus amores? Nesse caso, deve-se fazer o quê, meninos? Problematizar essa frase temática. Para fazer essa problematização, o que eu posso pensar, né? Vamos lá. Porque, meus amores, né, a alfabetização não é a realidade de muitos brasileiros. Olha que pergunta super massa. Segundo, quais, né, os desafios que cercam essa alfabetização? Olha que coisa interessante. Aqui entra, né, uma palavrinha de ordem, desafios, certo? E terceiro, o que é, então, que impede a democratização? Opa! Vamos lá, não é um direito de todos, não é? Educação, artigo 6º da nossa Constituição Federal. Então, o que impede, turma, essa democratização da alfabetização no Brasil? Lembrando que democratizar significa o quê? Dar acesso a todas as pessoas, viu? Então, nessa perspectiva, você já ativa o que nós chamamos de repertório sociocultural. Como eu citei para vocês, vocês têm lá a nossa Constituição Federal, no seu artigo 6º, né, meus amores, para poder colocar já dentro da sua redação. Veja que uma coisa vai sempre puxando a outra, então você tem que ficar atento. Então, qual é a dica que eu deixo a vocês? Vamos lá. Em suma, né, em resumo, sempre busque, turma, problematizar o tema em questão. Sempre busque problematizar o tema em questão, tá bom? Então, fica aí a nossa dica para vocês em relação aos temas de redação, viu? Sabendo disso agora, não é, meus amores? Vamos para onde? Para os aspectos do chamado texto dissertativo argumentativo, conceitos da redação. Porém, esses conceitos, né, turma, serão analisados no nosso próximo bloquinho, tá bom? Então, aguardo você, né? Vou dar um tempinho para que você possa tomar uma água.